Bem-vindos ao Histórias para Dormir. Acomode-se em um lugar confortável, feche os olhos e permita-se viajar por uma história fascinante. Hoje mergulharemos nos mistérios do livro de Enoque, uma visão ancestral sobre os céus, os anjos e os julgamentos divinos. Prepare-se para ouvir o relato daquele que caminhou entre os anjos e testemunhou os segredos do universo. Respire fundo, relaxe e deixe que a voz de Enoque o conduza por esta incrível jornada. Enquanto Enoque descansava em sua cama, dormindo, duas figuras extraordinárias apareceram repentinamente ao seu lado, maiores do que qualquer homem que ele já havia encontrado na terra. Seus rostos brilhavam como a luz do sol, e seus olhos ardiam como lâmpadas flamejantes. De suas bocas parecia emergir fogo, e suas vestes reluziam como se fossem feitas de penas. Seus braços, adornados com asas douradas, resplandeciam ao lado de sua cama. Eles o chamaram suavemente: Enoque. Enoque. Assustado, ele despertou de seu sono e eles lhe falaram com uma voz tranquila e reconfortante. Alegra-te, Enoque, e não temas. O Deus Eterno nos enviou até você, e hoje você ascenderá conosco aos céus. Eles o ergueram, colocando-o sobre suas asas, e juntos elevaram-se acima da terra, sendo carregados pelas nuvens. Subiram cada vez mais alto, além dos ares, e ainda mais até o reino do éter, até que finalmente chegaram ao primeiro céu. Ali, os Elohim revelaram a Enoque os mistérios humanos e divinos, e ele também tomou conhecimento do momento em que os anjos caíram. À medida que a humanidade crescia e se multiplicava, muitos filhos e filhas belíssimos nasceram entre os homens. Os anjos, filhos dos céus, contemplaram essas mulheres e foram tomados pelo desejo. Disseram uns aos outros: escolhamos esposas dentre as filhas dos homens e geremos filhos com elas. Sem-Jezá, o líder deles, hesitou e disse: temo que nem todos cumpram este plano, e que eu seja o único a sofrer o grande castigo por este pecado. Mas todos responderam: façamos juntos um juramento, e prendamo-nos a este pacto, para que ninguém volte atrás. Assim, todos juraram juntos, comprometendo-se solenemente. Ao todo, eram 200, e desceram à terra nos dias de Jared, pousando no cume do Monte Hermon. Chamaram-no de Monte Hermon, porque ali fizeram um juramento e selaram seu pacto. Estes são os nomes de seus líderes: Semiazaz, o chefe; Araquiba, Rameu, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Daneu, Ezequel, Baraquijal, Assael, Armaros, Batareu, Ananeu, Zaquiel, Samsapeu, Satareu, Tureu, Jomjael e Sariel. Esses eram seus capitães, cada um comandando grupos de 10. Junto a esses líderes, os outros anjos tomaram esposas entre as mulheres da terra. Cada um escolheu uma e uniu-se a ela, corrompendo-se com elas. Ensinaram às mulheres encantamentos feitiços, o corte de raízes e os segredos das plantas. As mulheres engravidaram e deram à luz gigantes enormes, cuja altura chegava a milhares de côvados. Esses gigantes devoravam todos os recursos da humanidade, e quando os homens já não podiam mais sustentá-los, voltaram-se contra eles e começaram a devorá-los. Pecaram contra as aves, os animais, os répteis e os peixes, e até começaram a devorar a carne uns dos outros e a beber sangue. A própria terra clamou, acusando os ímpios. Azazel ensinou a humanidade como fabricar espadas, escudos e couraças. Revelou os segredos dos metais, como trabalhá-los, e introduziu a fabricação de braceletes, ornamentos e o uso de antimônio. Também ensinou a arte de embelezar os olhos, o valor das pedras preciosas e o uso de tinturas. A maldade se espalhou como fogo. Os homens se entregaram ao pecado, cometeram fornicação e tornaram-se completamente corrompidos em seus caminhos. Sem-Jezá ensinou conhecimentos sobre encantamentos e corte de raízes. Armaros ensinou como desfazer feitiços. Baraquijal revelou os segredos da astrologia. Cocabel ensinou sobre as constelações. Ezequiel revelou o conhecimento sobre as nuvens. Araquiel explicou os sinais da terra. Shamsiel revelou os sinais do sol e Sariel ensinou sobre o curso da lua. Enquanto a humanidade perecia sob o peso de sua corrupção, seus clamores de sofrimento subiram até os céus. Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel olharam para baixo do alto dos céus e o que viram partiu seus corações. O sangue corria pela terra e a iniquidade se espalhava como uma praga. Olharam uns para os outros aflitos e disseram: a terra, que antes era pacífica e pura, agora clama com as vozes dos que sofrem. Seus lamentos chegaram até os portões do céu, suplicando por justiça. As almas da humanidade clamavam aos santos no céu, suplicando: por favor, levem nosso caso diante do Altíssimo.
Angustiados, os anjos falaram ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos senhores, Deus acima de todos os deuses, Rei dos reis, teu trono glorioso permanece firme por todas as gerações, e teu nome é santo e abençoado para sempre. Tu és o Criador de todas as coisas, e tudo está sob teu controle. Nada pode ser escondido de ti, pois tu vês tudo. Tu vês o que Azazel tem feito, como ele levou o mundo à escuridão, ensinando à humanidade conhecimentos proibidos, segredos que deveriam permanecer no céu. E sem Jazã, a quem foi dada autoridade sobre seus seguidores, os trouxe à terra. Eles tomaram mulheres humanas para si, corrompendo-as, e por meio de seu pecado, essas mulheres deram à luz gigantes. Agora, a terra está encharcada de sangue e repleta de maldade. As almas dos mortos clamam ao céu, e suas vozes cheias de tristeza não podem ser silenciadas. Elas choram por justiça, pelos terríveis males que estão sendo cometidos na terra. E tu, Senhor, tu sabes de tudo antes que aconteça. Tu vês essa devastação, mas não entendemos por que permites isso. Tu não nos disseste o que fazer. Então, o Altíssimo, o Santo e Grandioso, finalmente falou. Sua voz trovejou com autoridade, e ele enviou Uriel ao filho de Lameque. Vá até Noé, ele ordenou, e diga-lhe, em meu nome esconda-se. O fim está próximo. Toda a terra será destruída por um grande dilúvio. Tudo será aniquilado. Diga-lhe isso para que possa escapar e seus descendentes sobrevivam, para dar continuidade às gerações do mundo. Então o Senhor voltou-se para Rafael e disse: Vá, encontre Azazel. Amarre suas mãos e pés. Lance-o na escuridão, no deserto de Dudael. Cave um poço profundo e jogue-o dentro. Empilhe rochas pontiagudas sobre ele. Deixe-o permanecer ali, enterrado na escuridão, para que nunca mais veja a luz. Ele ficará lá para sempre, e no dia do julgamento final, será lançado no fogo eterno. Mas agora, cure a terra. Purifique-a da corrupção trazida pelos anjos. Anuncie a restauração da terra, para que nem toda a humanidade pereça por causa dos segredos que os vigilantes revelaram. Toda a terra foi arruinada pelo que Azazel ensinou, então que ele carregue o peso de todo o pecado. O Senhor falou a Gabriel com uma ordem severa. Avance contra a descendência impura, os rebeldes e corruptos. Destrua os filhos nascidos do pecado, os filhos dos vigilantes caídos. Faça com que lutem entre si, que se destruam uns aos outros, pois seus dias estão contados, e eles não viverão por muito tempo. Ele continuou. E quanto aos seus pais, os vigilantes, nenhuma súplica que fizerem por seus filhos será ouvida. Eles esperavam por uma vida eterna, acreditando que seus descendentes viveriam por 500 anos, mas suas esperanças serão destruídas. Então o Senhor voltou-se para Miguel e disse: Prenda Sem Jazã e seus companheiros, aqueles que se corromperam ao se unirem às mulheres e profanaram sua pureza. Quando virem seus filhos se matando entre si e testemunharem a destruição daqueles que amam, amarre-os firmemente nas profundezas da terra. Eles permanecerão lá, aprisionados por 70 gerações, até o julgamento final, até o dia da condenação eterna. Naquele dia, serão lançados no abismo de fogo, no tormento e na prisão eterna, de onde nunca mais sairão. Todos aqueles destinados à destruição serão acorrentados com eles, compartilhando o mesmo destino por todas as gerações futuras. Apague os espíritos dos corruptos e os filhos dos vigilantes, pois eles causaram grande dano à humanidade. Que toda maldade seja eliminada da face da terra e que a justiça e a verdade lancem raízes. Que isso seja uma bênção, um novo começo, onde a justiça e a alegria crescerão para sempre. O Senhor prometeu: os justos sobreviverão, prosperarão e viverão o suficiente para ter milhares de descendentes. Eles viverão em paz, desde a juventude até a velhice, sem medo ou tristeza. A terra será cuidada com justiça, florescendo com árvores e transbordando de bênçãos. As árvores mais desejáveis cobrirão a terra, as videiras produzirão uma abundância de vinho, e as sementes plantadas no solo darão frutos em 1000 por um. Mesmo uma pequena medida de azeitonas produzirá 10 prensas de azeite. Purifique a terra de toda opressão, de toda forma de maldade, pecado e impiedade. Apague a imundície que a contaminou. Então, todos os filhos da humanidade se tornarão justos. Todas as nações me adorarão e louvarão, e todos prestarão culto. A terra será purificada de toda impureza, pecado, castigo e tormento. Nunca mais enviarei sobre ela tal sofrimento de geração em geração para sempre. Naqueles dias, abrirei os celeiros celestiais de bênçãos e os derramarei sobre a terra, recompensando o trabalho e o esforço da humanidade.
A verdade e a paz caminharão de mãos dadas, perdurando por todos os dias do mundo e através de todas as gerações da humanidade. Antes desses eventos, Enoque havia desaparecido, oculto da humanidade. Ninguém sabia para onde ele tinha ido ou o que havia acontecido com ele. A vida de Enoque estava entrelaçada com os vigilantes, e ele passou seus dias entre os santos. Eu, Enoque, bendisse o Senhor da majestade, o Rei de todas as eras. Então os vigilantes me convocaram. Eu, Enoque, o escriba. Chamaram-me e disseram: Enoque, escriba da justiça, vai e entregue esta mensagem aos vigilantes do céu, aqueles que abandonaram sua morada sagrada e eterna, que se corromperam unindo-se a mulheres e agiram como os filhos da terra. Vocês trouxeram grande destruição ao mundo. Não terão paz nem perdão por seus pecados. Ainda que amem seus filhos, testemunharão suas mortes violentas. Vocês clamarão e lamentarão por sua destruição por toda a eternidade, mas paz e misericórdia jamais serão concedidas a vocês. Enoque foi até Azazel o caído e com voz firme e resoluta disse: Azazel, você não conhecerá a paz. Uma sentença severa e implacável já foi decretada contra você e estará preso a ela por toda a eternidade. Você não encontrará misericórdia, nenhum pedido será concedido a você. Tudo isso é por causa da maldade que você ensinou à humanidade, os caminhos ímpios e os atos pecaminosos que revelou a eles. Então, Enoque reuniu todos os vigilantes caídos e falou a eles juntos. Um medo profundo os dominou, e eles tremeram, tomados pelo terror. Desesperados, imploraram a Enoque que escrevesse uma petição por eles, suplicando por perdão em seu nome. Esperavam que ele pudesse ler seu clamor na presença do Senhor dos céus, pois já não conseguiam erguer seus rostos para os céus devido à vergonha, incapazes de falar com ele depois de serem condenados por seus pecados. Sua culpa pesava sobre eles como correntes. Então Enoque fez o que eles pediram. Ele escreveu sua súplica por perdão, registrando cuidadosamente os desejos de seus espíritos e suas ações, pedindo misericórdia e a extensão de seus dias. Depois, Enoque foi às águas de Dan, na terra de Dan, ao sul e oeste do Monte Hermon. Lá, à beira da água, ele leu sua petição, derramando sua dor, até que a exaustão o dominou e ele adormeceu. E enquanto dormia, visões caíram sobre ele, vívidas e cheias de juízo. Uma voz ecoou em seu sonho, ordenando-lhe que levasse essa mensagem aos filhos do céu e os repreendesse por suas ações. Quando Enoque acordou, voltou aos vigilantes. Eles estavam reunidos, chorando em um lugar chamado Abel-Gil, entre as montanhas do Líbano e Senezer, com seus rostos escondidos em tristeza e desespero. Com autoridade solene, Enoque lhes contou todas as visões que teve enquanto dormia. E ali, entre suas lágrimas, começou a proferir palavras de justiça, repreendendo os vigilantes caídos por suas transgressões. Este é o livro da justiça, contendo as palavras de repreensão aos vigilantes eternos, conforme ordenado pelo Santo e Grandioso por meio da visão que me revelou. Em meio ao meu sono, vi essas coisas, e agora as falo em voz alta com minha língua humana, usando o sopro que o Grandioso deu à humanidade, para comunicar e compreender em nossos corações. Assim como ele deu ao homem o poder de compreender a sabedoria, também me deu o poder de repreender os vigilantes, os outrora santos filhos do céu. Eu escrevi sua petição e em minha visão vi a verdade. Seu pedido não será concedido, nem agora, nem nunca. O julgamento foi decretado contra vocês para toda a eternidade. A partir deste momento, vocês jamais ascenderão aos céus novamente. Permanecerão presos à terra, confinados em suas profundezas, por todos os dias da existência do mundo. Antes disso, você será testemunha da destruição de seus amados filhos. Você não terá alegria neles. Eles perecerão diante de seus olhos, cortados pela espada. Mesmo que você chore, mesmo que ore e pronuncie todas as palavras que escrevi, seus pedidos de perdão e os seus próprios não serão ouvidos. E então, na minha visão, fui levado por nuvens que me chamaram e uma névoa me envolveu. As estrelas e o relâmpago me apressaram para a frente e os ventos me levantaram, levando-me aos céus. À medida que fui levado para cima, me aproximei de uma parede imensa feita de cristal puro, cercada por línguas de fogo. O medo me dominou. Eu entrei pelas línguas de fogo e vi diante de mim uma grande casa feita inteiramente de cristal, com paredes que brilhavam como o piso em mosaico sob meus pés, também de cristal. A fundação também brilhava com o mesmo esplendor. O teto lembrava o céu estrelado, riscado de relâmpagos, e entre os relâmpagos eu vi querubins flamejantes. O céu acima era claro como água. Chamas queimavam ao redor da casa,
e suas portas eram consumidas pelo fogo. Quando entrei, fui sobrecarregado. Era tão quente quanto fogo, mas tão frio quanto gelo. Não havia alegria neste lugar, apenas temor. O medo me tomou e meu corpo inteiro tremia. Tremendo incontrolavelmente, caí de rosto no chão. Então, enquanto estava prostrado, vi outra casa, ainda maior que a primeira. Seu portão enorme estava aberto e ela era feita de chamas de fogo. Sua esplendor e magnificência estavam além das palavras, superando tudo o que eu poderia descrever. O piso dessa casa era um rio de fogo, e acima dele estavam as estrelas e os relâmpagos. O teto também ardia com chamas. Ali, no centro de tudo, vi um trono, imenso e majestoso. Brilhava como cristal, e suas rodas brilhavam como o sol ardente, cercado por querubins. Raios de fogo jorriam debaixo do trono, tão intensos que eu não conseguia olhar diretamente para ele. Sobre aquele trono estava a grande glória. Sua veste era mais brilhante que o sol, mais pura que a neve mais branca. Nem os anjos podiam entrar ou olhar para o seu rosto, tão grande era sua majestade e esplendor. Nenhum mortal podia suportar olhar para ele. Chamas o cercavam e um imenso fogo queimava diante dele. Ninguém ousava se aproximar dele. Contudo, diante dele estavam 10.000 vezes 10.000, embora ele não precisasse de conselho. Os mais santos estavam ao seu lado, nunca o deixando nem de dia nem de noite. Ainda tremendo, fiquei com meu rosto no chão, incapaz de me mover. Então o Senhor me chamou com sua própria voz, dizendo: Vem, Enoque, e ouça as minhas palavras. Um dos santos veio até mim, me despertando suavemente. Ele me levantou, me guiando até a entrada. Com o rosto abaixado, obedeci. E ele me respondeu, sua voz forte e cheia de poder: Não tenha medo, Enoque, homem justo e fiel escriba da verdade. Chegue mais perto e ouça as minhas palavras. Vá e diga aos vigilantes do céu que os enviaram para interceder por eles. Não são os homens que devem interceder por vocês, mas vocês que deveriam ter intercedido pelos homens. Por que abandonaram o alto, santo e eterno céu? Porque se deitaram com mulheres, contaminando-se com as filhas dos homens, tomando-as como esposas e gerando gigantes, seus filhos corrompidos? Embora vocês tenham sido uma vez seres espirituais puros, que viveram vidas eternas, vocês se mancharam com o sangue das mulheres e produziram filhos de carne. Vocês desejaram os prazeres da carne mortal, como aqueles que morrem e se desfazem. Eu dei esposas aos homens para que pudessem ter filhos e garantir que nada faltasse na terra. Mas vocês não eram como eles. Vocês foram uma vez espirituais, vivendo eternamente, nunca destinados à morte, e por isso não dei esposas a vocês. Pois os espirituais habitam no céu, não na terra. Mas agora os gigantes, seus filhos nascidos de espíritos e carne, serão chamados de espíritos malignos na terra, e aqui será sua morada amaldiçoada. De seus corpos espíritos malignos surgiram. Sua origem está com vocês, os vigilantes caídos. Esses espíritos malignos habitarão entre os homens, trazendo devastação sobre a terra. Esses espíritos serão chamados de malignos, porque vêm tanto da carne humana quanto da celestial. Eles não pertencem a nenhum dos dois, e ainda assim atormentarão ambos. Os espíritos dos seres celestiais permanecem no céu, mas os espíritos nascidos da terra, do seu pecado, permanecerão vinculados a ela para sempre. Esses espíritos dos gigantes trarão sofrimento, afligem, oprimem, destroem e fazem guerra. Não precisam de comida, mas estão sempre famintos e sedentos. Seus desejos intermináveis causam miséria, e se levantarão contra homens e mulheres, pois são nascidos de ambos. Desde os dias em que os gigantes foram mortos, seus espíritos vagam pela terra, destrutivos, rebeldes e implacáveis. Eles continuarão a atormentar até o dia do julgamento final, quando tudo será consumado, tanto para os vigilantes quanto para os ímpios. Será nesse dia que a era será completamente concluída. Agora, quanto aos vigilantes que enviaram você para interceder em nome deles, diga-lhes isso. Sim, vocês uma vez habitaram no céu, mas nem todos os mistérios foram revelados a vocês. Em vez disso, vocês buscaram conhecimento. Na dureza de seus corações, tornaram essas coisas ocultas conhecidas pelas mulheres. Por meio disso, homens e mulheres agora cometem grandes males na terra. Portanto, diga-lhes, vocês não encontrarão paz, nem no céu nem na terra. Enoque foi levado a um lugar onde aqueles que lá habitavam queimavam como chamas de fogo, mas quando queriam, podiam aparecer como homens. Enoque foi levado a uma vasta montanha, cujo topo se estendia até os próprios céus.
Ele viu os lugares onde as estrelas e as luzes do céu são guardadas, e as profundezas mais profundas, onde o trovão, o relâmpago e as armas de fogo, flechas e uma espada flamejante, estão armazenados. Ele foi conduzido até águas vivas e ao fogo ardente no oeste, onde o sol se põe a cada noite. Enoque chegou a um rio de fogo, suas chamas fluindo como água, derramando-se no grande mar ocidental. Ele viu os grandes rios do mundo e viajou para a escuridão, até um lugar onde nenhuma criatura viva pode andar. Ele contemplou as montanhas cobertas pela sombra do inverno e a fonte de onde as águas do profundo fluem. Ele viu as bocas de todos os rios e a entrada para as vastas profundezas abaixo. Enoque viu os depósitos de todos os ventos e observou como estavam organizados para moldar a criação e lançar a forte fundação da terra. Ele viu a pedra angular da terra e os 4 ventos que sustentam tanto a terra quanto o céu. Ele observou como os ventos espalham os céus, ficando entre o céu e a terra, como os pilares que sustentam os céus. Ele viu os ventos celestiais que giram o sol e guiam as estrelas em seus caminhos. Ele viu os ventos na terra carregando as nuvens e os caminhos dos anjos. Na borda da terra, ele viu o céu acima. Ele foi mais longe e viu um lugar ardendo dia e noite, com 7 montanhas magníficas, 3 a leste e 3 ao sul. As montanhas do leste eram feitas de pedra colorida, pérola e jacinto, enquanto as montanhas do sul eram de pedra vermelha. A montanha central subia alta até os céus, como o trono de Deus, feita de puro alabastro com um topo de safira. Chamas queimavam diante dele, e além dessas montanhas estava o fim da terra. Ele viu onde os céus foram completados. Havia um profundo abismo, cheio com colunas de fogo celestial, se estendendo além do que ele poderia medir, tanto em altura quanto em profundidade. Além desse abismo, ele viu um lugar sem céu acima e sem terra sólida abaixo. Uma terra vazia e desolada. Lá ele viu 7 estrelas queimando como grandes montanhas e perguntou sobre elas. O anjo lhe disse: "Este é o fim dos céus e da terra. Aqui é a prisão das estrelas e dos seres celestiais. Essas estrelas que rolam sobre o fogo são aquelas que desobedeceram o mandamento do Senhor. Elas falharam em subir quando deveriam. Por causa de sua desobediência, ele se irou com elas e as prendeu aqui até o tempo em que sua culpa será totalmente julgada, até mesmo por 10.000 anos." Uriel disse a Enoque: "Aqui ficarão os anjos que se corromperam ao tomar mulheres humanas. Seus espíritos agora assumem muitas formas, desviando a humanidade e fazendo com que adorem demônios como deuses. Aqui eles permanecerão até o grande dia do julgamento, quando finalmente serão destruídos. As mulheres que foram desviadas por esses anjos se tornarão sereias, chamando os homens para sua perdição." E somente Enoque viu essa visão, o fim de todas as coisas. Nenhum outro homem testemunhará o que ele viu. Enoque continuou sua jornada com os santos anjos, que lhe revelaram os mistérios do universo. Ele foi apresentado aos guardiões celestiais, que supervisionam a humanidade. "Estes são os nomes dos santos anjos", começou Enoque. Uriel, que supervisiona o mundo e as profundezas de Tartaros. Rafael, que cuida dos espíritos dos homens. Raguel, que vinga o mundo dos luminares. Miguel, que está sobre a melhor parte da humanidade e sobre o caos. Saraquiel, que está sobre os espíritos dos que pecam no espírito. Gabriel, que supervisiona o paraíso, as serpentes e os querubins. Remiel, a quem Deus colocou sobre aqueles que ressuscitam dos mortos. Enoque foi então levado a um lugar onde tudo estava em caos. Ele viu algo aterrador. Não havia nem céu acima, nem uma terra firmemente fundamentada abaixo. Apenas um lugar de total desordem e horror. Nesse lugar, ele viu 7 estrelas presas juntas nesse espaço caótico, queimando como grandes montanhas de fogo. Enoque perguntou: "Por qual pecado essas estrelas estão presas? Por que foram lançadas aqui?" Uriel, um dos santos anjos que estava com ele e era chefe sobre eles, respondeu: "Enoque, por que você pergunta? Por que está tão ansioso para saber a verdade? Essas estrelas estão entre aquelas que transgrediram o mandamento do Senhor. Elas estão presas aqui até que se cumpram os 10.000 anos de seu pecado." Enoque foi então levado a outro lugar, ainda mais terrível que o primeiro. Lá, ele viu um imenso fogo que ardia e queimava, cavando até o abismo, cheio de enormes colunas de fogo. Sua vastidão estava além da compreensão dele. Ele disse: "Que lugar aterrador é este? Quão terrível é olhar para isso?" Uriel, o santo anjo, respondeu: "Enoque, por que você está tão assustado?" Enoque respondeu: "Por causa deste lugar temível e da visão de tanta dor intensa."
Uriel disse a ele: "Este é a prisão dos anjos, onde serão mantidos para sempre." Enoque foi então levado a outro lugar, e Uriel lhe mostrou uma grande e alta montanha a oeste, feita de pedra sólida. Dentro dela havia 4 lugares ocos, profundos, largos e incrivelmente suaves. Eles eram escuros e assustadores de se ver. Rafael, um dos santos anjos que estava com ele, explicou: "Esses lugares ocos foram criados para os espíritos dos mortos, para que todas as almas dos filhos dos homens possam se reunir aqui. Esses lugares os manterão até o dia do seu julgamento, quando o tempo determinado para eles chegar." Enoque viu os espíritos dos filhos dos homens que haviam morrido, e suas vozes subiram para o céu, clamando por justiça. Ele perguntou a Rafael: "De quem é esse espírito que clama tão desesperadamente?" Rafael respondeu: "Este é o espírito de Abel, a quem seu irmão Caim assassinou. Sua voz clama por vingança até que os descendentes de Caim sejam destruídos da face da terra." Enoque então perguntou sobre os diferentes lugares ocos: "Por que estão separados?" Rafael respondeu: "Essas 3 divisões foram feitas para separar os espíritos dos justos dos pecadores. Em um desses lugares, há uma fonte brilhante de água para os justos. Outro foi reservado para os pecadores que morreram sem enfrentar o julgamento durante sua vida. Aqui, seus espíritos serão mantidos em grande dor até o dia do julgamento, quando enfrentarão sua punição e tormento. Lá, serão presos para sempre, e seus espíritos não conhecerão paz. Uma terceira divisão foi feita para aqueles que clamam por vingança, cujas vidas foram interrompidas pelos ímpios. E outra é para os espíritos dos homens que foram pecadores, totalmente corrompidos em suas transgressões. Eles permanecerão juntos em tormento, mas não serão destruídos no dia do julgamento, nem ressurgirão jamais." Enoque então abençoou o Senhor da glória e disse: "Bendito seja o Senhor da justiça, que reina para sempre." Ele então viajou para um lugar a oeste, nos limites da terra. Lá ele contemplou uma chama incessante que nunca cessava seu caminho ardente, dia e noite, continuando seu curso implacável sem um momento de descanso. Curioso, perguntou: "O que é esse fogo incessante?" Raguel, um dos santos anjos que o acompanhava, respondeu: "Este é o fogo ocidental que você vê, que persegue implacavelmente todas as luzes celestiais do céu." Enoque viajou ainda mais para outro local na terra e foi mostrado uma cadeia de montanhas flamejantes que queimavam incessantemente, tanto de dia quanto de noite. Passando por isso, ele viu 7 grandes montanhas, cada uma única e esplêndida. 3 se erguiam majestosamente no leste, uma acima da outra, e 3 no sul, igualmente empilhadas, com desfiladeiros acidentados e separados entre elas. A 7ª montanha estava no meio delas, erguendo-se acima das outras como um trono, cercado por árvores aromáticas. Entre essas árvores havia uma diferente de todas as que já tinha encontrado. Seu perfume era incomparável, e suas folhas, flores e madeira nunca murchavam. Seus frutos eram tão belos quanto tâmaras de palma. Enoque admirou a beleza da árvore e seu aroma encantador, observando a delicadeza de suas folhas e flores. Miguel, o reverenciado líder dos santos anjos, respondeu à surpresa de Enoque. Miguel perguntou a Enoque: "Por que você está tão curioso sobre o perfume da árvore e por que busca a verdade sobre ela?" Enoque respondeu: "Eu desejo entender tudo, particularmente sobre esta árvore extraordinária." Miguel explicou: "Esta montanha imensa que você vê, com seu cume semelhante ao trono de Deus, é de fato o seu trono. O Santo Grande, o Senhor da Glória, o Rei Eterno, um dia descerá à terra para visitar em bondade. Até que o grande julgamento venha, nenhum mortal está autorizado a tocar esta árvore perfumada. Naquele momento, quando a justiça divina for realizada e tudo chegar ao seu estado final, a árvore será dada aos justos e santos. Seus frutos nutrirão os escolhidos, e a árvore será transplantada para o lugar sagrado, o templo eterno do Senhor. Então, eles experimentarão alegria e felicidade e entrarão no lugar santo. Seu perfume enriquecerá seu ser, e eles viverão longas vidas, livres de tristeza, doença, tormento ou desastre, assim como seus ancestrais viveram." Enoque então louvou o Deus da glória, o Rei Eterno, que preparou tais bênçãos para os justos e prometeu concedê-las. Enoque viajou para o coração da terra e descobriu um lugar abençoado com árvores sempre florescendo. Ali, ele viu uma montanha sagrada com um ribeiro fluindo para o leste, em direção ao sul. A leste, ele notou outra montanha, mais alta que a primeira, separada por um profundo, estreito desfiladeiro com um ribeiro correndo abaixo dela.
Para o oeste, uma montanha mais baixa estava situada, separada por um desfiladeiro seco e profundo, com outro desfiladeiro semelhante nos extremos das 3 montanhas. Todos esses desfiladeiros eram estreitos e profundos, esculpidos na rocha sólida e desprovidos de árvores. Enoque se maravilhou com as rochas e os desfiladeiros, surpreso com sua aparência formidável. Ele se perguntou em voz alta: qual é o propósito desta terra abençoada, cheia de árvores, e o vale amaldiçoado entre elas? Uriel explicou: este vale amaldiçoado é reservado para os eternamente condenados. É o lugar de reunião para aqueles que falaram blasfêmias contra o Senhor e sua glória. Aqui os amaldiçoados enfrentarão seu julgamento. Nos tempos finais, os justos testemunharão essa cena de julgamento divino, e os misericordiosos louvarão o Senhor da glória, o Rei eterno. No dia do julgamento, eles o louvarão por sua misericórdia, que determinou seu destino. Enoque então louvou o Senhor da glória, celebrando sua majestade divina e graça. Enoque viajou para o leste, até o coração de um deserto montanhoso, e descobriu uma terra desolada cheia de árvores e plantas. A água fluía abundantemente de cima, correndo para o noroeste e criando nuvens e orvalho que se espalhavam em todas as direções. Continuando para o leste, Enoque chegou a outro local desértico. Lá ele viu árvores aromáticas liberando os doces aromas de incenso e mirra, semelhantes às árvores de amendoeira. Mais para o leste, Enoque chegou a um vale cheio de água. Nesse vale estava uma árvore com um perfume semelhante ao de mastique. Ao longo das margens do vale, ele viu árvores de canela perfumadas e seguiu em frente para o leste. Enoque descobriu novas montanhas, onde encontrou bosques de árvores produzindo néctar conhecido como sarara e galbano. Além dessas montanhas, ele viu outra cadeia leste, coberta de árvores de aloe, que estavam cheias de estacte e se assemelhavam a árvores de amendoeira. Quando queimadas, o aroma dessas árvores superava qualquer outro perfume. Olhando para o norte sobre as montanhas, Enoque viu 7 picos abundantes com nardo precioso, árvores perfumadas, canela e pimenta. Ele percorreu os picos dessas montanhas, viajou para o leste, passando pelo mar Eritreu, e continuou bem além, passando sobre o Anjo Zotiel. Ele alcançou o Jardim da Retidão e observou muitas grandes e belas árvores perfumadas, incluindo a Árvore da Sabedoria, que concede conhecimento profundo àqueles que dela se alimentam. Esta árvore era tão alta quanto um abeto, com folhas como as da alfarrobeira e frutos semelhantes a cachos de videira, exalando um perfume de grande alcance. Enoque se maravilhou com a beleza e o encanto da árvore. Rafael, o anjo santo que o acompanhava, explicou: esta é a árvore da sabedoria. Seu velho pai e mãe, antes de você, comeram dela e adquiriram sabedoria. Seus olhos foram abertos e perceberam sua nudez, levando à sua expulsão do jardim. Enoque viajou para os confins da terra e encontrou uma variedade de bestas majestosas, cada uma única em forma. Ele também observou aves, cada uma distinta em aparência, beleza e canto. Ao leste dessas criaturas, ele viu onde os céus tocam a terra e as portas do céu se abrem amplamente. Ele testemunhou como as estrelas emergem dessas portas, contando e registrando cada saída das estrelas, anotando seus nomes, caminhos, posições, tempos e meses, conforme mostrado a ele por Uriel, o anjo santo que o acompanhava. Uriel revelou e documentou tudo para Enoque, incluindo os nomes das estrelas, suas leis e seus agrupamentos. Enoque então viajou para o norte até a borda da terra, onde viu uma visão magnífica nos confins do mundo. Ele observou 3 portais no céu, por onde os ventos do norte emergem, trazendo frio, granizo, geada, neve, orvalho e chuva. Quando os ventos sopram de um desses portais, eles são suaves e benéficos. No entanto, quando os outros 2 portais liberam seus ventos, eles vêm com dureza e sofrimento, criando condições tumultuosas na terra. Movendo-se para o oeste, até os confins da terra, Enoque viu mais 3 portais celestiais, idênticos aos que ele tinha visto no leste, com o mesmo número de aberturas. Enoque viajou para o sul até as extremidades da terra e encontrou 3 portais celestiais abertos lá, de onde surgem orvalho, chuva e vento. Retornando ao leste, ele viu 3 portais orientais do céu se abrindo, juntamente com portais menores acima deles. Através desses portais menores, as estrelas percorrem seus caminhos para o oeste, seguindo suas rotas designadas. Cada vez que Enoque observava essas maravilhas, ele louvava o Senhor da glória, celebrando suas magníficas criações e a grandeza de sua obra.
Ele abençoou o Senhor por demonstrar seu poder aos anjos, espíritos e à humanidade, para que todos pudessem admirar e honrar suas grandes obras e eterna arte. Enoque falou suas palavras de bênção para os eleitos e justos, aqueles que suportarão as provações dos últimos dias, quando os ímpios e os impiedosos serão removidos. Ele viu uma visão do santo nos céus, revelada a ele pelos anjos. Deles, ele ouviu e entendeu tudo o que viu, mas esta mensagem não é para sua geração, mas para uma futura ainda por vir. Sobre os eleitos, Enoque profetizou: o Santo Grande sairá de sua morada, e o Deus Eterno pisará sobre a terra, no Monte Sinai. Ele aparecerá de seu acampamento divino e revelará sua força magnífica do mais alto céu. Todos serão tomados de terror, os vigilantes tremerão, e um profundo medo se apoderará da terra. As altas montanhas tremerão, os grandes montes se achatando, e eles derreterão como cera diante do fogo. A terra será rasgada, e todos nela perecerão, com o julgamento final sobre toda a humanidade. No entanto, ele concederá a paz aos justos, protegerá os eleitos e mostrará misericórdia. Eles pertencerão a Deus, serão prósperos e abençoados. Ele os apoiará, lançará luz sobre eles e fará paz com eles. Eis que ele virá com milhares de seus santos para executar o julgamento sobre todos, para destruir os ímpios, para condenar toda a carne pelos atos malignos que cometeram e todas as palavras severas ditas contra ele. Observe tudo o que acontece nos céus, como os corpos celestes mantêm suas órbitas e como cada luminária sobe e se põe precisamente de acordo com sua estação, nunca desviando de seu caminho designado. Olhe para a terra e preste atenção em seus padrões consistentes do começo ao fim. Nada muda. Todas as obras de Deus são evidentes. Note como o verão e o inverno preenchem a terra com água, nuvens, orvalho e chuva. No inverno, observe como as árvores parecem murchar e derramar suas folhas, exceto por 14 árvores que mantêm sua folhagem por 2 a 3 anos, até que novas folhas venham. Durante o verão, observe como o sol permanece diretamente acima, causando calor intenso. Você busca a sombra de seus raios escaldantes, e a terra se torna quente demais para caminhar. Veja como as árvores ficam verdes e dão frutos. Compreenda e reconheça as obras de Deus, que fez tudo assim. Todas as suas criações funcionam da mesma forma ano após ano, realizando suas tarefas como ele decretou, e seus papéis permanecem inalterados. Da mesma forma, o mar e os rios seguem seus comandos divinos sem alterar suas funções. Mas vocês não têm sido firmes, nem seguiram os mandamentos do Senhor. Vocês se afastaram e falaram palavras duras, orgulhosas contra a sua grandeza. Portanto, seus dias serão amaldiçoados, e os anos de sua vida serão consumidos, com condenação eterna e sem misericórdia para vocês. Nos dias daqueles, seus nomes se tornarão uma maldição eterna entre os justos, e aqueles que amaldiçoarem o farão em seu nome. Os pecadores e ímpios invocarão maldições por causa de vocês. Para vocês, os ímpios, haverá uma maldição. Os justos se alegrarão, encontrando perdão, misericórdia, paz e salvação. Eles receberão uma luz brilhante. Mas os pecadores não encontrarão salvação, apenas uma maldição estará sobre eles. Para os eleitos haverá luz, alegria e paz, e eles herdarão a terra. A sabedoria será concedida aos eleitos. Eles viverão sem pecar novamente, livres de impiedade e orgulho. Aqueles que forem sábios serão humildes. Nunca mais transgredirão, não enfrentarão a ira ou o furor divino. Seus dias serão cumpridos em paz. Suas vidas serão cheias de alegria e paz eterna, por todos os seus dias. Enoque, filho de Jared, neto de Mahalalel e descendente de Adão, compartilhou a segunda visão que ele recebeu, uma visão de sabedoria. Esta visão marcou o começo das palavras proféticas de Enoque, que ele compartilhou com os habitantes da terra. Escutem, todos vocês que viveram antes e aqueles que virão depois, as mensagens do santo faladas diante do Senhor dos Espíritos. Embora pareça apropriado revelar essas verdades somente aos antigos, essa sabedoria não poderia ser mantida para aqueles que vivem agora ou para gerações futuras. Até este momento, tal percepção nunca havia sido concedida a ninguém pelo Senhor dos Espíritos, que concedeu a Enoque o dom da vida eterna. Enoque recebeu 3 grandes parábolas, que agora transmitiu ao povo da terra. Haverá um tempo em que os justos serão reunidos, e os pecadores enfrentarão o julgamento por seus atos. Eles serão expulsos da terra. Quando o justo, cujas ações estão perfeitamente alinhadas com o Senhor dos Espíritos, se revelar aos justos, uma luz brilhante brilhará sobre aqueles escolhidos por Deus. Mas onde os pecadores se esconderão?
Onde irão aqueles que negaram o Senhor encontrar descanso? Seria melhor para eles se nunca tivessem nascido. Quando os segredos dos justos forem revelados e os ímpios forem julgados, os poderosos e exaltados da terra perderão seu status. Eles não poderão ficar diante do Santo, pois o Senhor dos Espíritos iluminará os rostos dos justos e dos eleitos. Os grandes governantes perecerão e serão entregues aos justos e santos. A partir desse momento, eles não poderão mais buscar misericórdia do Senhor dos Espíritos, pois suas vidas terão terminado. Naqueles dias, crianças santas e escolhidas descerão dos céus e se unirão aos filhos dos homens. Enoque recebeu escritos sagrados repletos de fervor, julgamento e tristeza, mas nenhuma misericórdia será concedida aos ímpios, declara o Senhor dos Espíritos. Um dia, um redemoinho levou Enoque da terra e o colocou à beira dos céus. Lá, ele testemunhou as moradas dos santos e os lugares de descanso dos justos. Ele viu como oravam e intercediam pela humanidade, com justiça fluindo como um rio sem fim e misericórdia descendo como um orvalho suave sobre a terra. Esse estado de justiça e misericórdia perdurará para sempre. Nesse lugar sagrado, Enoque viu o escolhido, a personificação da justiça e da fé, cuja morada estava sob a proteção do Senhor dos Espíritos. Seu reinado seria marcado por justiça, e o número dos justos que se posicionavam diante dele seria incontável, durando para sempre. Esses justos brilhariam como luzes ardentes, suas bocas cheias de bênçãos e seus lábios sempre louvando o nome do Senhor dos Espíritos. A justiça nunca desaparecerá de sua presença. Enoque ansiava por habitar nesse lugar, seu espírito desejando esse reino divino. Sempre foi sua porção destinada, estabelecida pelo Senhor dos Espíritos. Durante aquele tempo, Enoque louvou e exaltou o nome do Senhor dos Espíritos, reconhecendo sua própria bênção e glória como resultado da vontade divina. Por muito tempo, os olhos de Enoque permaneceram fixos naquele lugar sagrado, e ele abençoou e louvou a Deus, declarando: Bem-aventurado seja ele, e que ele seja bendito desde o princípio até o fim do tempo. Não há fim diante dele, pois ele conhece todas as coisas desde antes da criação e ao longo de todas as gerações. Os seres eternos que nunca dormem ficaram diante de sua glória e continuamente cantaram seus louvores. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Espíritos que preenche a terra com espíritos. Enoque viu esses seres imortais, sempre acordados, sempre abençoando e dizendo: Bem-aventurado sejas tu, e bendito seja o nome do Senhor para todo o sempre. Enquanto Enoque contemplava essa visão, seu rosto mudou, sobrecarregado por sua radiação, e ele não pôde mais suportar a visão. Depois disso, Enoque viu uma multidão inumerável, milhares de milhares e 10.000 vezes 10.000, de pé diante do Senhor dos Espíritos. Cercando o Senhor em todos os 4 lados estavam 4 presenças distintas, diferentes dos seres eternos que Enoque havia visto antes. Um anjo que o acompanhava revelou seus nomes e lhe mostrou todas as verdades ocultas. As vozes dessas 4 presenças ecoaram em louvor diante do Senhor da Glória. A primeira voz louvou o Senhor dos Espíritos eternamente. A segunda voz abençoou o escolhido e os escolhidos que confiam no Senhor dos Espíritos. A terceira voz orou e intercedeu pelo povo na terra, implorando em nome do Senhor dos Espíritos. A quarta voz se opôs firmemente aos satãs, impedindo-os de acusar o povo da terra diante do Senhor dos Espíritos. Enoque então perguntou ao anjo da paz, que lhe mostrara todas as coisas ocultas: Quem são essas 4 presenças cujas palavras eu ouvi e registrei? O anjo respondeu: A primeira é Miguel, o compassivo e paciente. A segunda é Rafael, que supervisiona todas as doenças e feridas da humanidade. A terceira é Gabriel, que está encarregado de todos os poderes. O quarto é Fanuel, que supervisiona o arrependimento e a esperança daqueles que herdarão a vida eterna. Estes são os 4 anjos do Senhor dos Espíritos e as vozes que você ouviu nesses dias. Em seguida, Enoque viu todos os segredos dos céus, como o reino está organizado e como as ações das pessoas são medidas. Ele observou as casas dos eleitos e dos santos e testemunhou pecadores sendo expulsos desses lugares sagrados por negar o nome do Senhor dos Espíritos. Eles foram arrastados, incapazes de permanecer devido à punição que veio do Senhor dos Espíritos. Enoque também viu os segredos do relâmpago e do trovão, a divisão dos ventos enquanto eles sopram pela terra e os mistérios das nuvens e do orvalho. Ele observou suas origens e como eles saturam a terra seca.
Ele viu as câmaras onde os ventos são divididos, incluindo as câmaras de granizo, névoa e nuvens, que têm pairado sobre a terra desde o começo do mundo. Ele testemunhou as câmaras do sol e da lua, observando seus caminhos e seus gloriosos retornos. Ele viu como um é superior ao outro e suas majestosas órbitas, notando que nunca se desviam de seus caminhos. Eles não acrescentam nem diminuem de seus cursos, e permanecem fiéis ao seu juramento celestial. O Sol segue seu caminho segundo o comando do Senhor dos Espíritos, cujo nome é poderoso para sempre. Enoque também viu os caminhos ocultos e visíveis da Lua, que completa seu curso dia e noite. Tanto o Sol quanto a Lua, posicionados um em frente ao outro, diante do Senhor dos Espíritos, dão graças e louvam sem descanso. Sua própria existência é um testemunho de sua ação de graças. O Sol traz bênção ou maldição, enquanto o caminho da Lua traz luz aos justos e escuridão aos pecadores, conforme decretado pelo Senhor, que separou a luz da escuridão. Ele divide os espíritos dos homens, fortalece os espíritos dos justos e julga todos com sua justiça. Nenhum anjo ou poder pode impedir essa ordem divina. Todos são julgados diante dele. A sabedoria, inicialmente incapaz de encontrar um lugar para habitar, foi finalmente dada a um lar nos céus. Quando a sabedoria procurou residir entre a humanidade, ela não encontrou um lugar adequado e retornou ao seu reino celestial, tomando seu assento entre os anjos. Enquanto isso, a injustiça surgiu de seus aposentos, buscando, mas falhando em encontrar um lugar entre os justos. Em vez disso, a injustiça se estabeleceu entre aqueles que estavam perdidos, como chuva no deserto ou orvalho em terra árida. Enoque testemunhou uma visão impressionante. Incontáveis relâmpagos e estrelas dos céus, todos chamados pelos seus nomes, respondendo ao Senhor dos Espíritos. Ele observou como esses corpos celestes eram pesados em uma balança justa de acordo com sua luz, e como suas distâncias, aparições e revoluções eram meticulosamente medidas. Seus movimentos, sincronizados com o número de anjos, demonstraram sua fiel coordenação. Curioso sobre esses fenômenos celestiais, Enoque perguntou ao anjo que o acompanhava: "O que são essas coisas?" O anjo respondeu: "O Senhor dos Espíritos te mostrou o significado simbólico delas. Estes são os nomes dos santos que habitam na terra e permanecem firmes em sua fé no Senhor dos Espíritos para sempre." Enoque viu outra visão notável sobre o relâmpago. Algumas estrelas se transformaram em relâmpagos e permaneceram nessa nova forma permanentemente, incapazes de retornar ao seu estado original. Enoque começou a relatar a segunda parábola, dirigindo-se àqueles que rejeitam os sagrados lugares de morada dos santos e do Senhor dos Espíritos. Tais indivíduos nunca ascenderão aos céus, nem encontrarão paz na terra. Este é o destino deles. Aqueles que negaram o nome do Senhor dos Espíritos estão reservados para um dia de grande sofrimento e tribulação. Naquele dia, o escolhido se sentará sobre o trono da glória e julgará seus feitos. Seus lugares de descanso serão incontáveis, e suas almas encontrarão força ao testemunharem o escolhido e aqueles que chamaram o glorioso nome do Senhor. Então o escolhido habitará entre eles. Os céus serão transformados em um reino de bênção eterna e luz, e a terra será feita um lugar de bênção. Os eleitos habitá-lo-ão, enquanto pecadores e transgressores serão barrados de entrar. Os justos receberão paz e habitarão na presença do Senhor, mas para os pecadores, o julgamento aguarda. Eles serão erradicados da terra. Na visão de Enoque, ele viu uma figura com cabeça de Dias, cujos cabelos eram brancos como lã. Acompanhando essa figura estava outro ser com uma aparência semelhante à de um homem, irradiando graça semelhante à dos santos anjos. Enoque perguntou ao anjo que o guiava sobre esse filho do homem quem ele era, de onde ele vinha e por que ele acompanhava o cabeça dos dias. O anjo explicou: "Este é o filho do homem que personifica a justiça. Ele possui justiça, revela tesouros ocultos e foi escolhido pelo Senhor dos Espíritos. Seu lugar de honra diante do Senhor dos Espíritos é eterno e reto. Esse filho do homem derrubará reis e poderosos governantes de seus tronos, destruirá o poder dos fortes e destruirá os ímpios. Aqueles que falharem em louvar e reconhecer a origem de seu poder serão lançados para baixo. Seus rostos serão preenchidos de vergonha e habitarão em trevas e decadência, sem esperança de redenção, porque não honraram o nome do Senhor dos Espíritos. Estes são aqueles que julgam as estrelas do céu, rebelam-se contra o Altíssimo e pisam sobre a terra com seus atos ímpios. Seu poder é baseado em sua riqueza,
Sua fé repousa nos deuses que fizeram com suas próprias mãos, e eles negam o nome do Senhor dos Espíritos. Eles também perseguem as congregações e os fiéis que confiam no nome do Senhor. Naqueles dias, as orações dos justos e os gritos do sangue inocente derramado sobre a terra subirão diante do Senhor dos Espíritos. Os santos que habitam nos céus irão unir suas vozes em um poderoso coro de súplica, oração, louvor e gratidão, pedindo que o sangue dos justos e suas orações não sejam em vão. Eles implorarão para que a justiça seja feita e para que os justos sejam poupados do sofrimento eterno. Enoque viu o cabeça dos dias tomar seu lugar no trono da glória, onde os livros dos vivos foram abertos diante dele. Toda a hoste celestial e seus conselheiros ficaram em sua presença. Os corações dos santos estavam cheios de alegria, porque o número dos justos havia sido cumprido, suas orações ouvidas e seu sangue contabilizado diante do Senhor dos Espíritos. Naquela visão, Enoque contemplou uma fonte infinita de justiça, cercada por muitas fontes de sabedoria. Todos os que tinham sede vieram beber dessas fontes e foram preenchidos com sabedoria. Eles encontraram seus lares entre os justos, santos e eleitos. Naquele momento, o Filho do Homem foi nomeado na presença do Senhor dos Espíritos e diante do cabeça dos dias. Mesmo antes de o sol e os sinais celestiais serem criados, e antes das estrelas do céu serem formadas, seu nome foi estabelecido diante do Senhor dos Espíritos. Ele servirá como um apoio para os justos, guiando-os a permanecer firmes e não cair. Ele será um farol de luz para os gentios e uma fonte de esperança para os aflitos. Todos os que habitam na terra se curvarão diante dele, louvando e abençoando o Senhor dos Espíritos. Este Filho do Homem foi escolhido e ocultado antes da criação do mundo e permanecerá assim para sempre. A sabedoria do Senhor dos Espíritos revelou ele aos santos e justos, pois ele tem preservado sua sorte. Eles desprezaram este mundo de injustiça e seus caminhos em nome do Senhor dos Espíritos. Através de seu nome, eles são salvos, de acordo com a vontade divina para suas vidas. A sabedoria fluirá como água, e sua glória nunca se apagará. Ele é poderoso em todos os segredos da justiça, e a injustiça desaparecerá como uma sombra, sem poder duradouro. O escolhido permanece eternamente diante do Senhor dos Espíritos, sua glória eterna e sua força duradoura por todas as gerações. Nele reside o espírito de sabedoria, discernimento, entendimento e força, assim como o espírito daqueles que adormeceram em justiça. Ele julgará os assuntos ocultos, e nenhuma mentira será falada diante dele, pois ele é o escolhido diante do Senhor dos Espíritos, escolhido pela vontade divina. Naqueles dias, ocorrerá uma transformação para os santos e eleitos. A luz dos dias brilhará sobre eles, e glória e honra serão deles no dia em que o mal tenha se reunido contra os pecadores. Os justos triunfarão em nome do Senhor dos Espíritos, e outros testemunharão isso, levando-os ao arrependimento e renúncia de seus atos pecaminosos. Embora esses outros não ganhem honra pelo nome do Senhor dos Espíritos, eles serão salvos através de seu nome. O Senhor dos Espíritos lhes mostrará grande compaixão, pois sua compaixão não tem limites. Seu julgamento será justo, e em sua gloriosa presença, a injustiça não prevalecerá. Os impenitentes perecerão diante dele. A partir deste ponto, o Senhor dos Espíritos declara, ele não mostrará misericórdia para com eles. Naqueles dias, a terra retornará tudo o que foi dado a ela, o Sheol liberará tudo o que tomou, e o inferno pagará o que deve. Pois durante esse tempo, o escolhido se levantará e ele escolherá os justos e santos entre eles. O momento de sua salvação está próximo. O escolhido então tomará seu assento no trono do Senhor dos Espíritos, e suas palavras revelarão todos os profundos segredos de sabedoria e orientação, pois o Senhor dos Espíritos lhe concedeu essas verdades e o exaltou. Naqueles dias, até as montanhas dançarão com alegria como carneiros, e os montes pularão como cordeiros banhando-se no leite. Os rostos de todos os anjos celestiais brilharão com alegria incontida. A terra se encherá de alegria, e os justos encontrarão seu lar nela, enquanto os escolhidos andarão livremente sobre sua superfície. Depois daqueles dias, no lugar onde as visões das coisas ocultas haviam sido vistas, depois de serem arrebatados por um redemoinho em direção ao oeste, foram revelados os tesouros secretos do céu, uma montanha de ferro, uma montanha de cobre, uma montanha de prata, uma montanha de ouro, uma montanha de metal maleável e uma montanha de chumbo. Enoque perguntou ao anjo que o acompanhava,
"O que são essas coisas que vi em segredo?" O anjo respondeu: "Essas coisas que você viu são destinadas a servir ao reinado do seu ungido, para que ele possa exercer grande poder e força sobre a terra." O anjo da paz então disse: "Espere um momento, e você será mostrado todas as coisas ocultas que cercam o Senhor dos Espíritos. As montanhas vistas, montanha de ferro, montanha de cobre, montanha de prata, montanha de ouro, montanha de metal maleável e montanha de chumbo, se tornarão frágeis como cera diante do fogo e maleáveis como água derramando. Elas perderão toda a sua força na presença do escolhido. Naqueles dias, ninguém encontrará salvação através de ouro ou prata, e nenhum escapará. Todos serão impotentes. Não haverá ferro para batalha, nem armadura para proteger. O bronze será inútil, o estanho será sem valor e o chumbo será rejeitado. Todas essas coisas desaparecerão e serão destruídas da superfície da terra quando o escolhido aparecer diante do Senhor dos Espíritos." Foi visto um grande vale profundo, onde todos os que vivem na terra, no mar e nas ilhas trarão presentes, tributos e símbolos de homenagem. No entanto, esse vale nunca será preenchido. As mãos deles estão manchadas com feitos sem lei, e os pecadores consomem e oprimem todos que eles dominarem injustamente. No entanto, eles enfrentarão a destruição diante do Senhor dos Espíritos, serão banidos da sua terra e perecerão para sempre. Todos os anjos da punição foram vistos lá, preparando as ferramentas de Satanás. Enoque perguntou ao anjo da paz que o acompanhava: "Para quem esses instrumentos estão sendo preparados?" O anjo respondeu: "Esses são preparados para os reis e poderosos da terra, para que possam ser totalmente destruídos." Depois, o justo e o escolhido revelarão a casa de sua congregação, e eles não serão mais impedidos em nome do Senhor dos Espíritos. As montanhas não mais permanecerão firmes diante de sua justiça, mas as colinas fluirão como fontes de água, e os justos encontrarão descanso do tormento dos pecadores. Enoque olhou e se virou para outra parte da terra, onde viu um vasto vale engolido por fogo ardente. Ele testemunhou os reis e poderosos sendo arrastados e lançados nesse profundo abismo de fogo. Os olhos de Enoque contemplaram a preparação de imensas correntes de ferro, pesadas além da medida, sendo feitas para esses indivíduos. Enoque perguntou ao anjo da paz que o acompanhava: "Para quem essas correntes estão sendo preparadas?" O anjo respondeu: "Essas correntes são para os exércitos de Azazel. Elas serão usadas para lançá-los no abismo de condenação total. Suas mandíbulas serão cobertas com pedras ásperas, assim como o Senhor dos Espíritos ordenou. Naquele grande dia, Miguel, Gabriel, Rafael e Fanuel os agarrarão e os lançarão na fornalha ardente. Esta será a vingança do Senhor dos Espíritos por sua injustiça, por cederem a Satanás e desviarem aqueles que vivem na terra. Naqueles dias, o Senhor dos Espíritos enviará punição. Ele abrirá todas as câmaras das águas acima dos céus e as fontes abaixo da terra. As águas acima dos céus, representando o masculino, se fundirão com as águas abaixo da terra, representando o feminino. Juntas, elas destruirão todos os que habitam na terra e os que vivem nas extremidades dos céus. Quando reconhecerem o mal que fizeram na terra, perecerão por essas águas." Depois, o cabeça dos dias expressou arrependimento, dizendo: "Destruí todos os que habitam na terra em vão." Ele jurou pelo seu grande nome: "De agora em diante, não farei isso novamente. Colocarei um sinal nos céus como um pacto de boa vontade entre mim e eles para sempre, enquanto os céus estiverem acima da terra. Este é meu comando. Quando chegar o tempo de eu os agarrar pela mão dos anjos durante o dia da tribulação e da dor, minha punição e ira estarão sobre eles, declara o Senhor dos Espíritos. Reis poderosos da terra, vocês testemunharão meu escolhido, sentado no trono da glória, julgando Azazel, seus associados e todos os seus exércitos em nome do Senhor dos Espíritos." Enoque viu os exércitos dos anjos da punição, armados com chicotes e correntes de ferro e bronze. Ele perguntou ao anjo da paz: "Para quem aqueles que carregam os chicotes estão indo?" O anjo respondeu: "Eles estão indo para os eleitos e amados para lançá-los no abismo do vale. Neste vale, os eleitos e amados serão reunidos, suas vidas chegarão ao fim, e seus dias de desviar estarão acabados. Naqueles dias, os anjos voltarão e seguirão para o leste, em direção aos partos e medos. Eles incitarão desordem entre os reis, despertando-os de seus tronos. Esses reis romperão como leões de suas covas e lobos entre seus rebanhos, pisando sobre a terra dos eleitos.
Mas a cidade dos justos impedirá seu avanço. Eles lutarão entre si, e suas mãos direitas se voltarão uma contra a outra. Os homens não mais reconhecerão seus irmãos, nem filhos seus pais e mães, levando a um massacre com incontáveis corpos e punição que não será em vão. Naqueles dias, o Sheol abrirá suas mandíbulas, engolindo-os, e sua destruição será completa. O Sheol consumirá os pecadores na presença dos eleitos. E aconteceu depois disso que Enoque viu outra hoste de carros, com homens montados neles, viajando pelos ventos do leste, oeste e sul. O barulho de seus carros foi estrondoso. Quando esse tumulto ocorreu, os santos no céu notaram, fazendo os pilares da terra se moverem de seus lugares. O som ecoou de um extremo dos céus ao outro em um único dia. Todos os seres se prostrarão e adorarão o Senhor dos Espíritos. Isso marca o fim da segunda parábola. Enoque começou a falar a terceira parábola sobre os justos e eleitos. Bem-aventurados sois, vós justos e eleitos, pois gloriosa será a vossa sorte. Os justos brilharão à luz do sol, e os eleitos habitarão na luz da vida eterna. Seus dias serão sem fim, e os dias dos santos serão incontáveis. Buscarão a luz e encontrarão a justiça com o Senhor dos Espíritos. A paz será deles em nome do Senhor Eterno. E depois disso, será dito aos santos no céu que devem procurar os segredos da justiça, a herança da fé, pois ela se tornou tão brilhante quanto o sol sobre a terra, e a escuridão passou. Haverá uma luz que nunca se apaga, e ela não terá fim. A escuridão será destruída primeiro, e a luz da retidão será estabelecida para sempre diante do Senhor dos Espíritos. Naqueles dias, os olhos de Enoque foram abertos para os segredos do relâmpago e das luzes, e os julgamentos que executam. Eles trazem bênçãos ou maldições conforme o Senhor dos Espíritos deseja. E Enoque viu os segredos do trovão, e como, quando ruge nos céus, seu som é ouvido na terra. Ele testemunhou os julgamentos executados, seja para bem-estar e bênção, ou para uma maldição, de acordo com a palavra do Senhor dos Espíritos. E depois disso, todos os segredos das luzes e relâmpagos foram revelados a Enoque. Eles iluminam para bênçãos e cumprimento. No ano 500, no 7º mês, no 14º dia do mês na vida de Enoque, um grande tremor ocorreu. Os céus tremeram, e as hostes do Altíssimo, bem como os anjos, milhares de milhares e 10.000 vezes 10.000, ficaram profundamente perturbados. O cabeça dos dias se sentou em seu trono da glória, rodeado pelos anjos e pelos justos. Um grande tremor tomou Enoque, o medo o sobrecarregou, seu corpo enfraqueceu, e ele caiu sobre seu rosto. Michael enviou outro anjo dentre os santos que ergueu Enoque. Quando Enoque foi levantado, seu espírito retornou, pois ele não tinha suportado a visão do exército celestial e o tumulto que sacudia os céus. "Por que você está tão perturbado com essa visão?" perguntou Miguel a ele. "Até hoje, o Senhor estendeu sua misericórdia àqueles na terra, mostrando paciência e longanimidade. Mas virá um tempo, quando o poder, julgamento e punição que o Senhor dos Espíritos preparou descerão sobre aqueles que desafiam sua lei, aqueles que rejeitam a justiça e aqueles que falam seu nome em vão. Esse dia já está preparado, uma aliança para os escolhidos, mas uma terrível inquisição para os ímpios. Nesse dia, sua punição não será retida, e o julgamento será tão severo que mães perecerão com seus filhos, pais com seus descendentes. Depois, o julgamento será realizado com a justiça e compaixão do Senhor." Miguel continuou: "Duas grandes criaturas foram separadas naquele dia. Leviatã, a fêmea, foi lançada nas profundezas dos oceanos para habitar perto das fontes das águas. O macho, Behemoth, foi colocado em um deserto desolado chamado Duidaim, a leste do jardim onde os eleitos habitavam. Foi lá que o ancestral de Enoque, o 7º de Adão, foi levado, o primeiro homem criado pelo Senhor dos Espíritos." Curioso, Enoque perguntou a um dos anjos para revelar o poder dessas bestas e explicar como elas foram separadas em um único dia, uma lançada no mar e a outra no deserto seco. "Você busca saber o que está escondido", respondeu o anjo. Outro anjo, guiando Enoque, começou a desvendar os mistérios do cosmos, explicando o funcionamento dos céus, as profundezas da terra, os limites do firmamento e o fundamento do mundo. Ele mostrou a Enoque as câmaras dos ventos e como elas são divididas e medidas, cada portal correspondendo ao seu próprio poder. O anjo explicou o movimento da lua, as divisões das estrelas pelo nome e como tudo na criação tem sua ordem designada. O anjo falou sobre o trovão, revelando os lugares secretos onde ele repousa, esperando por seu rugido. Trovão e relâmpago, embora não sendo um só, estão ligados,
Eles se movem através do poder do Espírito e nunca se separam. Quando o relâmpago brilha, o trovão logo segue, e o Espírito controla a pausa entre eles. O depósito do trovão, ele disse, é tão vasto quanto as areias, e cada estrondo é contido e liberado pelo Espírito para se mover pela terra. O anjo continuou a descrever o poderoso espírito do mar, que puxa as águas de volta e para as montanhas com força implacável. Ele também falou dos espíritos da geada, granizo, neve e névoa, cada um governado por seu próprio anjo. A neve, ele disse, sobe como fumaça e contém um espírito próprio, o frio. A névoa, ao contrário dos outros, habita sua própria câmara, gloriosa, tanto na luz quanto nas trevas, com um anjo supervisionando seu curso pelas estações. O orvalho também tem seu lugar nas bordas dos céus, conectado às câmaras da chuva. Quando a chuva é liberada de sua câmara, os anjos a conduzem, unindo-a com as águas da terra. A chuva é um presente para nutrir a terra, decretado pelo Altíssimo, e os anjos supervisionam sua medida. Enquanto Enoque observava essas maravilhas, o anjo da paz que o acompanhava disse: esses dois grandes monstros, Leviatã e Behemote, foram preparados de acordo com a grandeza de Deus. Naqueles dias, Enoque viu anjos recebendo cordas longas com as quais subiram aos céus e voaram para o norte. Ele perguntou ao anjo com ele por que eles haviam pego essas cordas e partiu. Eles foram medir, respondeu o anjo. Essas cordas medirão a justiça dos escolhidos, fortalecendo sua fé para que possam sempre manter-se firmes no nome do Senhor dos Espíritos. O anjo continuou: os justos irão habitar juntos, e essas medidas revelarão todos os mistérios. O que está abaixo da terra, aqueles perdidos no deserto, aqueles devorados por feras ou pelos peixes do mar. Eles retornarão, sustentados pelo eleito, pois ninguém será destruído diante do Senhor dos Espíritos. Todo o céu recebeu um comando, e com uma voz eles louvaram o Santo. Suas palavras eram sábias, cheias de vida, e abençoaram o Senhor dos Espíritos com um brilho como fogo. O eleito foi colocado em um trono de glória para julgar todas as obras dos santos no céu, pesando suas ações em uma balança divina. Ao levantar seu rosto para julgar os caminhos ocultos e as vias secretas dos justos, todo o céu exclamou em uníssono, abençoando e glorificando o nome do Senhor dos Espíritos. Naquele dia, toda a hoste do céu, dos querubins aos serafins e aos poderosos anjos de força, elevará suas vozes em um único cântico de louvor. Eles exaltarão o Senhor dos Espíritos com fé, sabedoria, paciência, misericórdia, justiça e paz. Bendito seja ele, declararão, e que o nome do Senhor dos Espíritos seja louvado para sempre. Todos os seres celestiais que nunca dormem irão abençoá-lo, assim como os santos no jardim da vida, cada espírito de luz e toda a carne sobre a terra. Eles glorificarão e magnificarão seu nome sem medida, pois a misericórdia do Senhor dos Espíritos é vasta, e sua paciência perdura. Todas as suas obras e tudo o que ele criou serão revelados aos justos e aos eleitos em seu nome. O Senhor emitiu um comando aos reis, aos poderosos e aos exaltados da terra, dizendo: abram seus olhos e levantem sua força, se puderem reconhecer o eleito. O Senhor dos Espíritos então colocou o eleito em seu glorioso trono, e a justiça jorrava dele. Suas meras palavras fariam cair os pecadores, e todos os ímpios seriam obliterados de sua presença. Naquele dia, os reis, os poderosos e todos os que governam a terra ficarão em reverência. Eles olharão para ele sentado em seu trono, onde a justiça é julgada, e nenhuma falsidade pode ser pronunciada diante dele. De repente, sentirão uma dor tão intensa quanto a de uma mulher em trabalho de parto, sofrendo enquanto traz seu filho ao mundo. Eles se olharão, o terror marcado em seus rostos, seus corações pesados com pavor. O desespero se apoderará deles quando virem o Filho do Homem assentado no trono de glória. Os reis, os poderosos e todos os que possuem a terra finalmente o reconhecerão, aquele que estava oculto aos seus olhos, mas governava sobre todos. Eles o abençoarão, glorificarão e louvarão, aquele que foi escondido, preservado pelo Altíssimo desde o princípio e revelado apenas aos eleitos. Nesse momento, os escolhidos e os santos se reunirão diante dele, firmes em pé. Os reis e os poderosos, uma vez exaltados aos seus próprios olhos, cairão de rosto em adoração. Eles suplicarão por misericórdia ao Filho do Homem, colocando sua esperança nele. Contudo, o Senhor dos Espíritos os pressionará tão severamente que eles fugirão de sua presença, seus rostos cheios de vergonha, a escuridão aprofundando-se sobre eles. Ele os entregará aos anjos da punição para aplicar vingança pela opressão dos seus escolhidos.
Sua queda será testemunhada pelos justos e eleitos, que se regozijarão, pois a ira do Senhor dos Espíritos repousará sobre os opressores. Sua espada será embebida em seu sangue. Naquele dia, os justos e eleitos serão salvos, nunca mais testemunhando os rostos dos pecadores e dos injustos. O Senhor dos Espíritos habitará entre eles, e eles compartilharão refeições com o Filho do Homem, levantando-se e deitando-se em paz, para sempre e sempre. Os justos e os eleitos se levantarão da terra, não mais sobrecarregados com tristeza. Eles serão vestidos com vestes de glória, vestes de vida concedidas pelo Senhor dos Espíritos, que nunca envelhecerão nem desvanecerão. Sua glória perdurará eternamente diante do Senhor dos Espíritos. Naqueles dias, os poderosos e os reis que uma vez governaram a terra suplicarão por misericórdia. Entregues nas mãos dos anjos da punição, eles clamarão por um pouco de descanso. Eles desejarão cair e adorar o Senhor dos Espíritos para confessar seus pecados diante dele. Eles o louvarão e glorificarão, dizendo: Bendito seja o Senhor dos Espíritos, o Senhor dos Reis, o Senhor dos Poderosos, o Senhor dos Ricos, o Senhor da Glória e o Senhor da Sabedoria. Seu poder é esplêndido e secreto, atravessando gerações sobre gerações. Sua glória é eterna e sua justiça não pode ser medida. Então lamentarão, se ao menos tivéssemos descanso para glorificá-lo e agradecê-lo, para confessar nossa fé diante de sua glória. Mas agora não encontramos descanso. Corremos atrás dele e agarramos o nada. A luz desapareceu de nós e habitamos para sempre nas trevas. Com profundo pesar eles admitirão: nós não cremos nele nem glorificamos seu nome. Em vez disso, colocamos nossa esperança em nossos reinos e nossa glória. Agora, em nosso sofrimento, ele não nos salva. Não encontramos paz, nem alívio para nossas confissões, embora seus juízos sejam verdadeiros e justos, sem parcialidade. Eles perceberão a futilidade de suas vidas, dizendo: vivemos cheios de ganhos injustos. Ainda assim, até isso não pôde nos impedir de ser arrastados para os fardos de Sheol. Vergonha e escuridão cobrirão seus rostos quando forem expulsos da presença do Filho do Homem. Sua espada permanecerá diante deles, afastando-os, para nunca mais retornarem. Assim, o Senhor dos Espíritos declara seu julgamento sobre os poderosos, os reis, os exaltados e aqueles que governaram a terra. O destino deles está selado diante do Senhor dos Espíritos. Nesse lugar, outras formas ocultas apareceram a Enoque. Ele ouviu a voz de um anjo dizendo: Estes são os anjos que desceram à terra e revelaram coisas ocultas para a humanidade, levando-os ao pecado.